Isso não tem como ser bom de jeito nenhum. Mas aí é que tá, não é bom, mas também não é ruim, é apenas é. Olá, eu sou a Raideone e hoje eu vou trazer mais um ensinamento do Despertar da Consciência do Neville Goddard, esse livro maravilhoso, enorme, que é a compilação de 7 livros do Neville em um volume só, que é o Despertar da Consciência. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito caro para mim, porque é um desafio diário. Acredito que não só para mim, como para a maioria das pessoas, que é o julgamento. E esse capítulo fala sobre não julgueis para não serdes julgados. E é muito importante que a gente aprenda e pratique o não julgamento e que a gente faça essa lapidação pessoal, porque quanto menos a gente julga o outro, menos a gente também se julga. E sem julgamento a vida fica muito mais fácil. Então vamos lá. O julgamento do certo e do errado pertence ao homem apenas, pois para a vida não há nada certo ou errado. Como Paulo afirma em suas cartas aos Romanos, eu sei e estou convencido no Senhor Jesus de que nada é por si mesmo impuro, a não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. Romanos capítulo 14, versículo 14. Pare de se perguntar se tu és digno ou indigno de receber aquilo que tu desejas. Você, como homem ou mulher, não cria o desejo. Seus desejos são formados dentro de você por causa daquilo que você declara ser agora. Eu vou só parafrasear aqui esse trecho que ele fala, né, aqui nos Romanos, que está convencido no Senhor Jesus de que nada é por si mesmo impuro, a não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. E é interessante a gente entender essa parte de que está convencido no Senhor Jesus, é justamente aquilo que eu falei no outro vídeo do Eu Sou Um com Meu Pai, que fala dessa separação que muitas vezes a gente faz erroneamente entre o eu inferior e o eu superior. E quando ele fala que está convencido no Senhor Jesus, ele fala nesse plano, naquele plano superior. No plano superior não existe dualidade, sendo assim não existe bem e mal. Não existindo bem e mal, não existe puro e impuro. É tudo apenas é. Tudo apenas é. Não existe é bom ou é ruim. Tudo apenas é. Então, estar convencido no Senhor Jesus de que nada por si mesmo de que nada é por si mesmo impuro, a não ser para aquele que assim considera, é justamente isso. Quando você está ou você eleva a sua consciência para o plano superior, não existe nada puro ou impuro. O plano superior aqui representado por Jesus, que tinha essa conexão direta, ele estava totalmente desperto, e quando a gente está totalmente desperto, a gente consegue tirar esse julgamento do puro e do impuro. Então, é necessário que a gente faça esse discernimento, porque trazendo aqui para o plano inferior que a gente vive, óbvio que tem coisas impuras, e aqui ele fala até isso, né? A não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. E assim o considera impuro por quê? Porque está no plano inferior, está com a consciência menor, a consciência do indivíduo, da individualização, da dualidade, do eu e do ele. E quando a gente está nesse plano de consciência inferior, óbvio que vão existir coisas puras e coisas impuras. Então, é importante que a gente faça esse discernimento. Quando um homem tem fome, sem pensar, ele automaticamente deseja por comida. Quando preso, ele automaticamente deseja por liberdade, e assim por diante. Seus desejos contêm dentro de si o plano de sua autoexpressão. Então, deixe todos os julgamentos de lado e eleve a sua consciência ao nível do seu desejo, e sinta-se com ela, declarando que seja agora. Pois ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me glorificarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 9.
Tenha fé na declaração do invisível, até que a convicção nasça dentro de você, de que assim há de ser. A sua confiança nesta declaração vai lhe pagar grandes recompensas. Só um pouco mais, e aquilo o que você deseja virá ao teu encontro. Mas sem fé é impossível de se perceber qualquer coisa, pois só através da fé os mundos podem ser alinhados, porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Aqui é interessante que ele fala dessa questão da fé, onde sendo aqui a substância das coisas que se esperam. Porque quando a gente tem fé, a gente está acreditando, a gente tem fé numa coisa que não existe ainda no plano inferior. É a fé a substância das coisas que se esperam, que você espera que aconteça. Você tem aquela convicção tão forte, que é a fé, que você espera que aquilo se realize porque você acredita, porque você tem a fé. E a prova das coisas que não se veem. A fé, quando ela é tão forte, você tem certeza daquilo, porque a fé não é apenas a esperança. A fé, ela é algo que vai além da esperança, ela transcende. Por isso que está aqui, né? A prova das coisas que não se veem. Porque apesar de ser uma coisa que não existe ainda no plano inferior, no plano material, ela já existe sim. Você não vê, mas aquilo que você tem fé já está concretizado. E aqui achei interessante também esse trecho que ele fala: pois só através da fé os mundos podem ser alinhados, que é justamente os dois mundos, os planos de consciência superior e inferior, o mundo mental inferior e o mundo mental superior. Quando você tem fé, você une esses dois mundos. Você, apesar de estar no plano inferior como matéria, você se eleva e se une ao plano superior, o plano mental, onde tudo cria mentalmente. Então, através da fé, você tem essa junção dos dois mundos, dos dois planos. Não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Eles se seguirão tão certo quanto a noite segue o dia. Olhe para os seus desejos, todos eles como as palavras de Deus, e cada palavra ou desejo uma promessa. A razão pela qual a maioria de nós falhamos ao descobrir os nossos desejos é porque nós constantemente os condicionamos. Não condicione o seu desejo, apenas o aceite, conforme ele chega até você. Dê graças por ele, até o ponto em que você se torne grato por já tê-lo recebido. Em seguida, siga o seu caminho em paz. Essa questão de não condicionar o desejo, você quer se casar, ou você quer ter filhos. E esse desejo, quando você tem esse desejo, você muitas vezes, por achar que é impossível ou que é muito difícil, você condiciona esse desejo a essa sua percepção de que é muito difícil, eu tenho algum problema de fertilidade e por isso eu não consigo, eu não tenho dinheiro suficiente para criar os filhos, enfim, não tenho o suficiente para casar comigo, eu não sou atraente o suficiente, ou quaisquer outras crenças que você possa vir a colocar aí na frente desse desejo como se fosse impossível conseguir o seu desejo. Então é isso que ele fala: não condicione o seu desejo, apenas o aceite e seja grato por ter esse desejo, porque os desejos são como presentes da nossa consciência superior para a nossa consciência inferior. Quando você tem algum desejo, você está recebendo essa concepção de que você pode ter, porque nada que a gente não concebe mentalmente a gente consegue ter nesse plano. A gente sequer sabe que existe, a gente sequer tem o desejo. Como é que a gente vai realizar aquilo? Como é que a gente vai receber? Se a gente nem concebe que aquilo existe. Então, quando você tem um desejo, é um presente que você tem que agradecer por tê-lo. E como ele fala aqui, não condicione, apenas o aceite e siga em paz. Saiba que aquilo vai sim acontecer, se você conscientemente cocriar, obviamente. Se você ficar achando que é impossível e que nunca vai acontecer, seja feita a vossa vontade, assim será. E aqui fica os ensinamentos de hoje. Não julgueis para não seres julgados. A partir do momento que você aceita coisas como elas são, sem julgamento, elas são muito mais fáceis
de serem aceitas, né? Quando você aceita, é mais fácil ser aceita. Então, lembra disso quando tiver alguma coisa na sua vida que você tiver muito apegado a alguma polaridade de que isso é ruim ou isso é muito bom. É sempre necessário que a gente tenha esse discernimento de que qualquer coisa é muito ruim ou muito boa no plano inferior, aqui no plano material. Quando a gente eleva para o plano mental, para o plano superior, não existe o bom e o errado. Tudo apenas é. E tudo apenas sendo, a gente não precisa condicionar com a nossa visão inferior que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Eu sei que isso é um tema complexo, daria aqui muito mais assunto, né, para conversar. Me falem aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso. Se você concorda que nada é ruim ou bom por si só, mas sim sobre a nossa percepção passa a ser bom ou ruim. O que é que você acha sobre isso? É realmente complexo, é uma coisa que eu já pensei muito e já queimei alguns neurônios pensando sobre isso, porque realmente, com a nossa percepção de indivíduo, há muitas coisas que a gente vê, coisas horríveis, coisas brutais que a gente vê e a gente fala: isso é horrível, isso é brutal, isso é cruel. Isso não tem como ser bom de jeito nenhum. Mas aí é que tá, não é bom, mas também não é ruim, apenas é. E o que acontece é que a gente, com nossa percepção individual, com a nossa percepção de um ser humano, que já é uma limitação aí dentro do ser, você além de ser, você é humano, dentro da nossa percepção, da nossa compreensão de mundo, de realidade, é que a gente consegue separar, a gente consegue colocar essa qualidade de ruim ou de bom. É um pouco complexo, mas é o que é. O que é que vocês acham sobre isso? Comentem aqui. Caso não me sigam, passem a me seguir para receber mais conteúdos como esse e acompanhar os próximos vídeos. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Até a próxima.